Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, reunimos-nos mais uma vez em Seu nome, felizes pela vida que nos concedestes, por Sua misericórdia, agradecendo a Mestre Jesus sempre conosco, e felizes sim pela oportunidade de estarmos juntos para o nosso aprendizado com o Evangelho, com Joana de Ângeles. Por isso, Senhor, nessa noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E assim, boa noite para Alzira Crepaldi, para o Carlos Eduardo Aragão, a Célia Silveira, boa noite Célia, bem-vinda, Sandra Oliveira Vita, vários e vários de vocês que aí estão conosco, deu uma caidinha aqui, né, no nosso internet para variar, né, sempre assim, nos atrapalhando um pouquinho, vamos dizer, mas nós estamos juntos com a graça de Deus mais uma vez. E nós aqui, eu e Célia, damos boas-vindas a todos vocês. Sejam muito bem-vindos, agradecendo a participação, a presença, o boa noite de todos vocês. E é boa noite importante, porque aqui nós colocamos então o nosso carinho, né? Vilma Veiga, Bárbara Santana Neri também conosco. Como sempre, vocês sempre amavelmente participando dos encontros todos, né? Desses momentos em que nós estamos juntos para o aprendizado. Sempre é muito bom aprendermos algo com o Evangelho, com Joana de Ângeles. E falando em aprendizado, né, o Evangelho de hoje nos traz a caridade material e a caridade moral. Há uma diferençazinha entre ambas, né, que nós vamos ver como nos prega aqui o Evangelho dentro do capítulo, né? E a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E por falar em caridade, envolve, claro, questão material, questão financeira, questão de bens físicos. Joana de Ângeles vem na sequência, na coincidência, vai falar sobre o dinheiro. Vai falar sobre o dinheiro em nossas vidas. Então é isso que Joana de Ângeles vai nos trazer e nos traz hoje, com muita alegria, porque nós gostamos sempre e muito daquilo que Joana de Ângeles nos traz. Oração. Oi? Cadê a oração? Então, meus queridos amigos, vamos ver o que Joana de Ângeles, não é que Joana de Ângeles, daqui a pouco, né? Judéia Lima, seja bem-vinda também. Mas aquilo que o Evangelho nos fala em termos de caridade material, caridade moral, o que foi? Você falou oração inicial. Claro, sim. Falei oração inicial. Célia pergunta se eu fiz oração inicial. Fiz, agradeci a Deus, agradeci Mestre Jesus. Ele estava aqui concentrado ao lado, que ele nem percebeu, né? Concentração. Mas vamos ver o que diz caridade material, caridade moral. Então é um texto da irmã Rosália de Paris, 1860. Olha aí, 165 anos já desse texto. Vamos ver então o que a irmã Rosália nos traz a respeito de caridade moral, caridade material. Amemo-nos uns aos outros e façamos ao outro o que queremos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encontram encerradas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergências, direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo de cada mesa, de cada rico, né? Muitos pobres se alimentariam, e não veríeis mais nos sombrios bairros que habitei durante minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai com o que tendes de melhor os infelizes. Dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudessem saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui
aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena. Amai, pois, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis agora. Esse infeliz que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral e que cada um pode praticar, e que nada custa materialmente. Entretanto, a que é mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é que menos fazeis nesse mundo inferior em que estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar, em deixar falar um mais tolo, e ainda está aí um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, creem-se acima de vós, enquanto que na vida espiritual, a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas pensai sobretudo em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É preciso lembrar sem cessar que no pobre rejeitado, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres da vossa terra que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelir o leproso ou o mendigo. A Deus, pensai naqueles que sofrem e orai. É a mensagem que deixou-nos para nós esse espírito, da irmã Rosália em Paris, em 1860. Já se faz um bom tempo e, claro, mantém-se atual. Então, nosso abraço também aqui para o Carlos Santana, Evana Santa Rosa do Espírito Santo, Denise Holland, a vocês todos que estão deixando aqui conosco e para todos nós o seu simpático boa noite, como sempre. Nosso abraço para Edmar também, Edmar José Bueno, para a Vandinha. E amigos, o Evangelho de hoje nos fala sobre caridade, caridade moral, caridade material. É claro que a caridade material é aquela muito mais fácil de se fazer, Porque é para aquele que chega a você e pede, eu preciso disso para uma alimentação, para isso, para aquilo, Você tem uma moeda, e normalmente, muitas vezes, em semáforo mesmo, pedem lá moeda, esse tipo de coisa. Nós não sabemos o que levou aquela pessoa, ou vamos dizer mesmo, aquele infeliz, em função da vida que leva, das perspectivas que tem, àquela situação. Assim como nós não sabemos como vai ser nosso dia de amanhã, não sabemos absolutamente, temos a mínima noção disso, esperamos sempre o melhor, mas o melhor nem sempre acontece ou se mantém. Então, quando se fala na caridade material, é essa caridade que nós podemos fazer com o dinheiro que nós temos. Doa-se uma esmola, doa-se uma cesta básica, doa-se um alimento, doa-se um agasalho, doa-se um cobertor, doa-se aquilo que se precisa aquela pessoa, naquele momento de necessidade. A caridade material. Caridade moral, como a irmã Rosália já falou, é aquela bem mais difícil, porque é aquela que precisa partir, na realidade, de uma forma ampla, de uma forma mais objetiva, de dentro de cada um de nós. E aí que está tantas e tantas vezes o problema.
Como aqui ela citou algumas situações em que sermos, ou aquilo que nós chamamos de humildade, na realidade trata a ser uma caridade. A indulgência em si é uma grande caridade que nós podemos fazer, porque nós não vamos ficar julgando os outros, nós não vamos ficar espalhando coisas, né? Se eu sei alguma coisa de alguém, é que interessa que essa alguma coisa de alguém vá parar no ouvido de outra, que por sua vez pode passar para outro, formar uma cadeia que não tem fim, né? Então há muitas situações em que nós podemos exercer essa chamada caridade moral, partindo do princípio e do nosso conhecimento e aplicação naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, de que todos nós somos diferentes uns dos outros, todos nós temos diferentes situações a resolver nesse mundo, porque todos nós, queiramos ou não, estamos sim vivos nesse momento. Todos os 8, quase 9 bilhões de pessoas, vamos dizer, que existem nesse mundo, que estão encarnados, enquanto isso outros 3 vezes mais aguardam a sua vez de ter oportunidade de encarnação, todos, indistintamente, temos necessidade da encarnação, não para ficar reclamando que a vida está difícil, porque reclamar da religião, reclamar da política, reclamar da economia, reclamar do emprego, e porque não dá certo isso e não dá certo aquilo, mas sim para procurarmos fazer o nosso melhor, para resgatarmos erros anteriores. E aí tantas pessoas diferentes umas das outras, tanto vamos dizer, no aspecto intelectual manifestado nesta encarnação, quanto também problemas muitas vezes de aspecto físico, dependendo do seu compromisso para com a vida. E neste momento da encarnação de que todos nós estamos aqui encarnados, muitos e muitos espíritos de grande intelectualidade muitas vezes estão ocupando aqui corpos com problemas de manifestar essa intelectualidade, devido a compromissos anteriores que estão aqui resgatando. Então, com relação aos outros, nós não temos certeza de absolutamente nada. Mas nós julgamos, nós colocamos, baseado em estereótipos, em arquétipos e tantas outras coisas que existem por aí, nós muitas vezes somos pretensiosos, nós somos arrogantes, nós somos isso, somos aquilo, gananciosos, sem conhecer na realidade o que se passa. E às vezes nós não entendemos nem a nós mesmos. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Onde que eu estava com a cabeça para fazer isso? Se muitas vezes temos dúvidas, sobre nossas próprias decisões que tomamos, imagina com relação aos outros, que parâmetros nós temos para ficar julgando fulano, ciclano. Claro que todos nós temos nossos parâmetros, vamos dizer, daquilo que achamos o ideal. É aquilo que a gente chama de verdade de cada um. Mas a caridade moral que se fala parte desse princípio, de entender, e principalmente ouvir, como a irmã Rosália aqui diz, que Jesus já nos falou que somos todos irmãos. Irmãos pela criação, a partir do mesmo Pai, Pai Celestial que nos criou, mas que deu a cada um de nós a liberdade de escolher nossos caminhos. Muitos escolhem um caminho bom, outros já vão se desvirtuando, outros completamente, mas é cada um. Então, quando se fala em caridade moral, é aquele auxílio, sem colocar, sem questionar o porquê que aconteceu, porque aconteceu aquilo, mas sentindo a necessidade daquilo que se pode fazer. E uma caridade que nós podemos fazer, e como se diz a caridade moral, aquela que basicamente não vai custar nada em termos materiais, porque são distintas, é aquela que nós podemos fazer até por aqueles que nós consideramos nossos inimigos, ou que nos consideram inimigos, ou que nos consideram, ou que não nos consideram, fazer oração por eles também, como para todos, indistintamente. Se nós estamos numa boa condição moral, financeira, intelectual, etc., nessa encarnação, agradeçamos a Deus pela oportunidade e por termos a capacidade de entendermos melhor esse mundo em que vivemos, enquanto outros penam, infelizmente, mas cada um a seu tempo. Se hoje nós estamos bem, vamos dizer assim, encarnação anterior poderíamos não estar, como não sabemos como será a nossa próxima encarnação, em função dos compromissos espirituais que nós temos por tudo aquilo que nós já fizemos no passado. E se fôssemos todos bonzinhos, maravilhosos, iluminados,
nós nem estaríamos aqui encarnados, estaremos com certeza trabalhando, auxiliando outros que precisam do auxílio desses bons espíritos que estão aqui lutando para nos auxiliar, né? E que muitas vezes nós esquecemos da existência deles e fazemos nossas bobagenzinhas como sempre fazemos. Mas é isso, amiga, é importante distinguirmos a caridade moral da caridade material. Caridade material, muitas vezes, e quase que frequentemente, a gente dá daquele supérfluo, aquela coisa que a gente bem sabe. Mas a caridade moral é aquela que vem de dentro. É aquele ombro amigo que você estende, aquele ouvido amigo que você estende, aquela prece amorosa que você faz por aquele que está em dificuldade, seja amigo ou mais fortemente por aqueles que não são considerados assim amigos. Essa distinção da caridade moral e material, ela precisa ser feita. E nós, intimamente, analisarmos o quanto estamos auxiliando aqueles que precisam, seja na parte material, mas também na parte moral. Isso que é muito importante, né? E é isso. Olha aqui, vamos então cumprimentando também, que já deixaram aqui sua boa noite, também a Denise Holland, a Ivane Santa Rosa do Espírito Santo, nosso prezado Edmar José Bueno, também aqui a Judélia Lima, e vocês que vão passando por aqui, sejam todos muito bem-vindos, e continuamos, né, no nosso trabalho, dentro do nosso encontro, de trazer um pouco que a doutrina nos traz, e também aquilo que Joana, dentro da sua intelectualidade, pode nos auxiliar na nossa caminhada, dando-nos dicas muito importantes, de vez em quando apertando os parafusos nossos aí, o que é bastante comum de acontecer. E Joana de Ângeles traz para nós aqui, no capítulo 16 do livro Leis Morais da Vida, o capítulo que fala sobre o dinheiro, né? Que faz tantas coisas boas, mas que também pela sua ganância por ele fazemos tantas barbaridades que muitas vezes cometemos atrocidades, falo de uma maneira genérica, falando que eu ou você faz, mas que acontece e nós todos sabemos muito bem disso. E Joana fala para nós então o seguinte a respeito do dinheiro. De fato, o dinheiro constitui pesada responsabilidade para o seu possuidor. Não compra a felicidade e muitas vezes torna-se responsável por incontáveis desditas. Apesar disso, a sua ausência quase sempre se transforma em fator de desequilíbrio e miséria com que se atormentam multidões em desvario. O dinheiro em si mesmo não tem culpa, não é bom e nem é mau. A aplicação que se lhe dá torna-o agente de progresso social, do desenvolvimento técnico, do conforto físico e às vezes moral, ou causa de inomináveis desgraças. Sua validade decorre do uso que lhe é destinado. Com ele, o dinheiro, se adquire o pão, o leite, o medicamento, dignificando o homem pelo trabalho. Sua correta aplicação impõe responsabilidade e discernimento, tornando-se fator decisivo na edificação dos alicerces das nações e estabilizando o intercâmbio salutar entre os povos. Através do dinheiro, através dele, irrompem também o vício e a corrupção, que arrojam criaturas levianas em fundos despenhadeiros de loucura e criminalidade. Para consegui-lo, empenham-se os valores da inteligência em esforços exaustivos, por meio dos quais são fomentados a indústria, o comércio, as realizações de alto porte, as ciências, as artes, os conhecimentos. Sua presença ou ausência é relevante para a quase totalidade dos homens terrenos. Para o intercâmbio, no movimento das trocas de produtos e valores, o dinheiro desempenha papel preponderante. Graças a ele estabelecem-se acordos de paz e, por sua posse, explodem guerras calamitosas. E Joana nos diz sobre o dinheiro: usa-o sem escravizar-se,
Possui-o sem deixar de por ele possuir. Domina-o antes que te domine. Dirige-o com elevação, a fim de que não sejas mal conduzido. Mediante sua posse, faze-te pródigo sem te tornares perdulário. Cuida de não submeter tua vida, teus conceitos, tuas considerações e amizades ao talante do seu condicionamento, ou seja, fazer tudo por causa do dinheiro. Previdente, multiplica-o a benefício de todos, sem a avareza que alucina ou a ambição que tresvaria. De como te servires do dinheiro, construirás o céu da alegria ou o inferno de 1000 tormentos para ti mesmo. Se te escasseia nas mãos a moeda, não te suponhas vencido. Ter ou deixar de ter importa pouco na economia moral da tua existência. O importante será a posição que assumas em relação à posse. Não te desesperes pela ausência do dinheiro. Como há aqueles que se fizeram servos do que têm, os há também escravizados ao que gostariam de ter. O dinheiro é meio, não é meta. Imprescindível colocar-te jubilosamente na situação que a vida te brindou, padronizando as diretrizes e os desejos pessoais dentro dos limites transitórios da experiência educativa por que passas, consequência natural do mau uso que fizeste do dinheiro que um dia possuíste. Por outros recursos, poderá ajudar o próximo e erigir a felicidade pessoal, conforme as luminosas lições de que o Evangelho te pode enriquecer a vida. Essencial é viver bem e em paz, com ou sem dinheiro. É o que nos diz Joana de Ângeles. E claro que para nós ela fala, de uma maneira bem esclarecedora, sobre o papel do dinheiro em nossa vida. Que na realidade, como ela diz, o dinheiro é o meio pelo qual nós vamos atingir isso, aquilo, ou que nós projetamos tantas coisas. Mas o essencial é que não nos deixemos escravizar por ele. Lutemos, trabalhemos para conquistar aquilo que tanto queremos, mas não sejamos escravos do dinheiro a ponto de fazer qualquer coisa para tê-lo, e muitas vezes tê-lo em quantidade. Assim como muitos têm quantidade tal que não tem, vamos dizer, quase que nem como gastar convenientemente pelo resto da vida, enquanto outros poucos têm. Mas a realidade dos fatos e que nós sabemos à luz que a doutrina nos dá é que todos nós estamos aqui e temos um compromisso de reencarnação a cumprir. E dentro desse compromisso estão todas as dificuldades que nós atravessamos, dos mais diferentes naipes, dos mais diferentes tipos, para que possamos levar a bom termo aquilo que nós abraçamos quando viemos aqui, no momento da encarnação. E claro, implícito nisso tudo está a maneira pela qual nós estamos vivendo. E um detalhe é que nem sempre conseguimos, ou a maior parte, quase a absoluta parte das vezes, conseguimos cumprir em nossa existência os nossos objetivos de reencarnação, dominados que somos pelas coisas do meio, pelo materialismo, por tudo aquilo que se coloca ao nosso redor, mas estejamos atentos para trabalharmos e com parcimônia, como diz bem Joana de Ângeles, para não nos escravizarmos a ele, para sabermos utilizá-lo, mas não fazendo do único objetivo de nossas vidas. E como diz Joana de Ângeles, e aqui no finalzinho, essencial é viver bem e em paz, com ou sem o dinheiro. É isso. Então, vamos cumprimentando agora os nossos queridos aniversariantes de hoje, aqui a Duda Ferraz, Alice Oliveira, Nilde Bassi. E amanhã nós temos como aniversariantes Karina Kênia, Campos Machado, Vera Lúcia Pimenta Freitas, Marli Leão,
Alberto Marício Granzotti, nosso abraço. Ariana Mello também, nosso abraço. Marcos Leandro Melo, Regina Bife, olha a Regina aniversariando, grande abraço. Ronaldo Guastali, que trabalhei lá nos anos de 76, 80, lá no Itaú, olha, faz tempo, hein? Roseli Regis, já veio 50 anos, já, olha só, meu Deus, tô velhinho. Roseli Regis também, Salete Araújo, nossos cumprimentos a todos vocês, que Deus abençoe imensamente a vida de todos, e assim, com muita alegria, possamos, e vocês todos, né, que estão aqui conosco, que estão listados aqui no Facebook, mas também os aniversários particulares, seus, nossos e todos nós, que possamos viver alegremente no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da paz, e sim, caminharmos, né, com a graça de Deus nesse tempo todo. Viu? Que Deus abençoe a todos vocês, muita luz, muitas felicidades a todos vocês, agora e sempre, e vamos seguindo firmes e fortes. Aqui, presentes também, Eliseu Gasparino, Fábio Fidelis, conosco, chegando aí, então uma alegria muito grande para todos vocês, né? E olha aqui, aniversário então da Maria, né? A Maria Aparecida Oliveira, lá do Paz e Amor, a Maria, aniversariando hoje, então mandamos nosso abração aí para Maria, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe imensamente. Amigos queridos, pois é, e vamos chegando então ao final desse nosso encontro de hoje, e com bastante alegria, né, com a graça de Deus, estamos juntos. E vamos levar nosso pensamento, nosso amor a nosso Pai, querido Mestre Jesus, pedindo por todos nós, pedindo por aqueles em sofrimento, por aqueles mesmos que estão bem, mas, acima de tudo, levando agradecimento pela vida, a vida que nos permite estarmos juntos, conectados aqui com a graça do nosso Pai. Então, nesse momento que a gente encerra, vamos orar por nossos amigos, por nossos irmãos, por todos nós, trazendo à nossa mente todos aqueles que nós conhecemos, aqueles também que nos pedem, e vamos mentalizar, vamos levar juntos as necessidades de cada um, que nosso Pai bem sabe quais são, mas que pedir sempre é reconhecer no Pai, né, essa augusta figura suprema que pode nos auxiliar e que nos auxilia. Então, pensar, eu não vou rezar porque Deus sabe o que eu preciso eu falar para Ele, né? Ou seja, que egoísmo, né? Impressionante. Agora, quando você ora, quando você pede, você está reconhecendo que Ele pode ajudar. Ele tem toda a possibilidade de nos ajudar, mas pela ajuda dele também nós precisamos nos ajudar, né? Sempre com os bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Isso facilita o trabalho celestial, porque vai encontrar em nós um campo mais aberto para receber essas bênçãos. Essa nossa vibração positiva, nossa vibração amorosa. Nosso abraço então para Regina, olha a Regina Bife aí. Beijo para você, Regina, meio da série que está aqui, parabenizando você pelo aniversário, né, de amanhã, tá bom? Que Deus abençoe. Nosso abraço também para Márcia Miranda, que está aqui chegando conosco. E chegando vocês todos no momento de prece, de encerramento do nosso encontro, e com alegria recebemos a todos vocês, e vamos orar. Nós temos aqui pessoas, vocês têm pessoas também na mente de vocês, que vocês conhecem, que precisam então esse momento de juntarmos os nomes, lembrarmos-nos delas e levarmos ao nosso Pai. Mentalizem, nós aqui também vamos orar, sim. Orar pelo Claudemir Ruiz, Carlos Valenga Facioli, Bárbara Comete, Ana Clara Baricalo, Maria Aparecida Braga, Gabriel Rismilha, Maria Helena Santana Santos, Tercília Antonelli, irmã, Rubiana Viana Baraca, Maria Tani Pereira de Ávila, Antônio Donizete Neves, também o Matheus Esferra, Sônia Martins, o Maurício Barros, Juraci Soares de Souza, Maria Clara Santana, Adriana Anabela Basso, Maria das Graças Barbosa Pires, Luiz Esferra, Paulo Renato Ferreira, Cecília de Paula, Rosa de Cresce, Cláudio Orlando Lameu, Elane Peroni, Williana Santana Saldanha, olha que confusão. Williana Saldanha, não me troca o nome, né, Williana? Romanine Colucci, Mirene Colucci, Miguel Antônio Pinheiro, Márcio Gabriel Pinheiro, Jaime Facioli, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Delcio Mudes da Silva, Cláudio Calef, filha Amanda Graziela Cassiano, Aline Priscila de Camargo,
todos que vocês em suas mentes têm amorosamente guardados em seu coração. Esse é o momento de nós então levarmos ao nosso Pai nosso abraço também para Luzia Santana, Luzia, que também registrou aqui sua presença, viu, Luzia? Abração meu e da Célia. E você chegou nesse momento que nós vamos orar ao nosso Pai, agradecendo pela vida, por podermos estar juntos. Nós, a Luzia, estamos juntos praticamente todos os dias da semana aqui, né? E você aqui está conosco. Então, vamos lá, meus queridos irmãos, e nesse início, nessa melodia, vamos tranquilizar nosso corpo, nossa mente, ouvindo, para nós fazermos então nossa prece. Vamos lá? Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, et soles Filii, ad te suspiramus, gementes et plentes, in ab lacrimarum Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e sim, estamos reunidos em Seu nome, Pai, em Seu nome, Mestre Jesus, nos agradecendo, Pai, pela vida que nos concedestes por Sua misericórdia. E todos nós, reunidos aqui neste momento, vos agradecemos, vos louvamos, agradecendo a Mestre Jesus por estar sempre, sempre conosco, todos os instantes de nossas vidas. E assim, Pai, plenos de alegria por estarmos juntos, levamos a vós nossos pedidos, mesmo nossas súplicas, pedindo sim por todos os aniversariantes desses dias felizes, por tantos e tantos pais que trazem seus filhos ao mundo, espíritos para dificuldades, sim, do dia a dia. Pedimos, Pai, por nossos irmãos, por nossos entes queridos, familiares, amigos que já nos deixaram. Pedimos por tantos outros irmãos que estão nos deixando nesses dias, cumprindo aqui sua jornada e retornando ao plano espiritual. E sim, levamos até vós os nomes de tantos irmãos que estão aqui conosco. Mentalizamos tantos outros, pedindo suas bênçãos, porque vós conheceis as necessidades de todos nós, de todos eles individualmente. E ainda pedimos por nossas famílias, pela união, pelo amor, pela compreensão, pela fraternidade. Tantos compromissos temos entre nós, que muitas vezes dificultam a convivência, Pai, bem sabemos. Assim, abençoa todos os seus filhos, todos espalhados por este mundo, pelo seu universo. Muitos em grande sofrimento entre nós por tantas guerras, tantos prejuízos, tantas dores. Guerras insensatas que tanto prejuízos nos trazem, por sermos tão arrogantes, ignorantes mesmo, gananciosos, egoístas, vaidosos. Assim, Pai, precisamos eliminar de nós todas estas situações difíceis e pedimos que abençoeis o coração dos dirigentes de todas as nações para que trabalhem pelo povo que necessita, acima do orgulho e da vaidade tão comuns. Abençoa nossos irmãos à procura do trabalho, abençoando aqueles que nos dão o trabalho e aqueles que têm seu trabalho e que trabalham com o coração. Abençoa nossas casas de oração de todos os credos, onde seus filhos amorosamente vão agradecer felizes. Enfim, Pai, abençoa as crianças, jovens, adolescentes, esses que estão vindo ao mundo, para que coloquem em seus corações e se solidifiquem os sentimentos de amor, de respeito, de tolerância, de paciência, de indulgência, do perdão, da fraternidade, da solidariedade, e que juntos a todos nós possamos melhorar esse mundo já tão difícil. Tanto mal já causamos à própria natureza que pede socorro. Auxilia-nos, Pai, nesta missão.
E assim, felizes por estarmos juntos mais uma vez, levamos a vós, amado Pai, a oração que nosso Mestre nos ensinou. E assim dizemos em nossos corações: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. E que assim seja. E sim, Pai, pedimos a vós, amorosamente, humildemente, teu amor, tua paz, tua luz, continue conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo, nós reunidos neste momento, e a todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem nesse mundo, em seu universo. E que suas bênçãos celestiais, seus bálsamos de luz, de amor, estejam sim equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, que harmonizados, harmonizemos nossos ares e levemos seu amor, sua paz, sua luz, onde quer que formos, distribuindo a todos os irmãos. Abençoa assim, Pai, nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos e nossos irmãos que infelizmente andam por caminhos tortuosos, reconduzindo-os por sua luz ao caminho do bem e do amor. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E assim, amigos queridos, agradecemos a participação, a presença de vocês mais uma vez em mais um de nossos encontros, Estamos juntos, já que esse encontro é o de número 1264. Olha que maravilha! Então, que Deus abençoe a todos vocês, de uma noite de paz e tranquilidade, uma quinta e sexta-feira, ambas maravilhosas, porque a gente vai voltar com a graça de Deus, sua permissão, suas bênçãos, saúde. Voltaremos na sexta-feira para mais um pouco do Evangelho, também Joana de Ângeles e, claro, para todos nós, para nós nos equilibrarmos e aprendermos juntos com as palavras do Evangelho de Joana de Ângeles. Eu e Célia agradecemos a participação, a presença de vocês. Amorosamente um beijo para todos vocês, aquele abraço coração a coração. E sim, estaremos juntos com a graça de Deus daqui a 2 dias. Assim, queridos amigos, que a paz do Senhor esteja convosco e seja sempre conosco, Porque precisamos e vamos distribuir essa paz onde quer que formos. Linda noite para todos vocês, fica maravilhosamente bem, claro, até sexta-feira. Um abraço para todos. Até lá. Tchau.